Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa videoaula, gente, a gente vai fazer um parâmetro geral das propriedades coligativas, beleza? Uma visão geral sobre elas. Depois a gente aborda especificamente algumas características específicas de cada uma delas. Aqui é um aspecto geral dessas propriedades. Primeiramente, gente, vamos trabalhar aqui o conceito de soluto não volátil. Primeiro, soluto é a substância que eu vou dissolver no meu solvente, no caso aqui no meu líquido, ok? Então é aquela substância que está em menor quantidade que eu vou mergulhar ela na outra, ok? Agora a questão aqui, gente, é o termo não volátil. Por quê? Não volátil. A gente viu que volátil é a tendência de escapar para a atmosfera. Então, um soluto não volátil seria um soluto que, quando eu dissolvo ele no meu líquido, ele não tem a tendência a escapar, por exemplo, junto com esse líquido, certo? Ou ele mesmo não tem a tendência a escapar por ele mesmo para a atmosfera. Ele fica dentro aqui, ó. Então as partículas do soluto, ele fica aqui dentro e não tem a tendência de escapar para a atmosfera, ok? Mesmo que esse líquido vá pro estado de vapor, o sólido fica ali, juntinho, lá na parte de baixo do recipiente, fica ali no recipiente mesmo, ok? Então ele fica aqui, não tem a tendência a escapar. Isso significa um soluto não volátil. É um soluto que não escapa junto com o vapor ou só ele sozinho escapa, beleza? Bom, gente, então aqui nós vamos debater e falar um pouquinho de uma briga muito antiga, de uma briga que acontece há muito tempo. A briga de um solvente puro com a briga, no caso aí, com uma solução homogênea, certo? O que acontece, gente? Vamos relatar aqui algumas situações que envolvem a água. A gente normalmente sabe qual é o ponto de ebulição da água pura, normal, a pressão de 1 atm, certo? Bom, a água ela começa a ferver a partir de uma temperatura de 100 graus Celsius. Isso daí às vezes a gente já até tem guardado com a gente, de tanto que a gente utiliza às vezes nos exercícios. Então ela ferve a partir da temperatura de 100 graus Celsius, ok? Bom, a ponto de fusão da água. Quando que ela começa a congelar, professor? Ela começa a congelar a 0 graus Celsius, certo? A 1 atm de pressão atmosférica aí sobre ela, ela congela a partir de 0 graus Celsius, ok? É o ponto de fusão dela. E uma coisa interessante aí para vocês, talvez vocês não saibam ainda. A pressão de vapor da água nas condições ambientes, certo? De pressão atmosférica, temperatura ambiente. Qual que é a pressão de vapor da água? A pressão que os vapores de água exercem na condição de equilíbrio, né, que a gente viu na outra aula, é de 1 atm, beleza? Então essas daqui são as características, as propriedades da água pura, do solvente puro. Ela é assim quando ela está pura, beleza? Mas professor, eu quero mudar esse negócio, eu vou acabar com a vida da água. Como assim? Como é que você vai acabar com a vida da água? Eu quero mudar o ponto de ebulição, o ponto de fusão e a pressão de vapor nela. Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou pôr um soluto nela. Sério, você vai fazer essa audácia? Vou fazer. Eu vou fazer uma solução. O que você vai colocar lá dentro? Eu vou colocar sal, professor. Vou colocar sal. Vou fazer uma solução aquosa de sal. NaCl. Ok? Então aqui eu peguei e fiz uma solução. O que vai acontecer com o ponto de ebulição, com o ponto de fusão, com a pressão de vapor dessa água? Analise só. Quando a gente coloca sal, um soluto não volátil, certo? Um soluto não volátil na água, o que vai acontecer com o ponto de fervura, com a temperatura que ela começa a ferver? Será que a água vai continuar fervendo a 100 graus Celsius? A resposta é não. Ela vai ferver acima de 100 graus Celsius. Professor, isso quer dizer que o ponto de ebulição da água aumentou porque eu coloquei o soluto? Exatamente. O ponto de ebulição da água aumentou, ela ferve numa temperatura acima agora, acima de 100, 101, 101,45, certo? Depende da quantidade que eu coloco desse soluto, beleza? Então olha só, quando eu coloco um soluto no solvente puro, o ponto de ebulição dele é aumentado, ele ferve numa temperatura
acima do que ele ferveria quando estava normal, quando era só solvente, só ele puro, beleza? Agora, olha só, o que, que acontece com o ponto de fusão, com o ponto de congelamento dessa água? Ela vai continuar congelando a zero, professor? Ela não vai continuar congelar a zero. Então, ela vai congelar a partir de qual temperatura? Agora vai ser abaixo de zero. Não acredito, professor. Quer dizer que o ponto de fusão da água diminuiu porque eu coloquei um soluto não volátil nela? Exatamente. Então ela não vai congelar mais a zero, mas sim abaixo de zero. É isso aí. Isso quer dizer que o ponto de fusão da água diminuiu, certo? Então, toda vez que eu adiciono um soluto em um solvente puro, a solução vai ter ponto de congelamento menor do que ela teria se fosse apenas o solvente. Beleza? Então, joguei soluto, vai diminuir o ponto de congelamento, ok? Pressão de vapor, professor. O que vai acontecer com a pressão de vapor da água? Estou curioso para saber. Então, vou matar a sua curiosidade agora. O que acontece, gente? Essas partículas aqui, ó, que estão dentro do líquido, elas são atrapalhadoras, certo? Ela atrapalha o líquido de ferver, ela atrapalha o líquido de fundir, certo? O líquido não consegue ferver direito, não consegue ir para o estado de vapor direito, ele atrapalha, o soluto fica atrapalhando ali. O soluto ele atrapalha, no caso ali, a água congelar, certo? E a pressão de vapor também não é a mesma. O soluto ele vai atrapalhar esse meu solvente de liberar vapor, certo? Vai atrapalhar geral isso daqui. O que acontece? O líquido, quando ele está puro, ele libera mais vapor. Mas quando ele consegue liberar com mais facilidade vapor. Porém, quando está com soluto, fica difícil liberar esse vapor, certo? Por isso que a pressão de vapor de uma solução vai diminuir. Então, a pressão de vapor da água em relação à solução vai ser menor. Então, nesse caso, vai ser menor que um ATM, justamente porque o soluto vai atrapalhar esse líquido de evaporar. Então, vai ser menor que um ATM. Então, ocorre, professor, uma diminuição da pressão de vapor do líquido? Exatamente. Toda vez que você adiciona soluto num solvente, a pressão de vapor desse líquido vai diminuir, porque o soluto, ele vai atrapalhar as moléculas de ir para o estado de vapor. Ou seja, galera, o soluto, ele atrapalha tudo, tá bom? Ele atrapalha o líquido de ferver, certo? Faz ele ferver numa temperatura maior. Ele atrapalha o líquido de congelar, vai congelar numa temperatura menor. E ele atrapalha o líquido virar vapor, certo? Então vai diminuir a pressão de vapor. E essas são 3 propriedades coligativas. Se você não entendia, agora você entende agora. Por quê? O aumento da pressão de vapor, o aumento do ponto de ebulição da temperatura que ferve é a propriedade coligativa que nós chamamos de ebulioscopia ou efeito ebulioscópico. Tranquilo? Então, o que é a ebulioscopia? É a propriedade coligativa que me diz o seguinte, que quando eu coloco um soluto, o ponto de ebulição, o ponto de fervura do líquido da solução vai aumentar. Beleza? Então, ebulioscopia, efeito ebuloscópico é exatamente isso. É o aumento da temperatura de fervura, é o aumento da temperatura de ebulição de uma solução, certo? Ok? E o que é, professor, a propriedade coligativa que fala sobre a diminuição do ponto de congelamento, da diminuição do ponto de fusão? É o que nós chamamos de crioscopia. Crioscopia. Certo? Ou efeito crioscópico. Então, o que fala o efeito crioscópico? É a diminuição do ponto de fusão, do ponto de congelamento desse solvente, porque nele foi adicionado um soluto não volátil, certo? O soluto atrapalhou o congelamento e fez ele diminuir esse ponto de congelamento dele. Isso é crioscopia. Professor, e o que é o efeito
coligativo que fala sobre a diminuição da pressão de vapor? É a tonoscopia, beleza? Então é a tonoscopia. É a diminuição da pressão de vapor de um solvente puro, porque nele foi adicionado um soluto não volátil. Em outras palavras, o soluto atrapalhou esse líquido de ir para vapor e por isso a pressão de vapor diminuiu. E esse efeito coligativo nós chamamos de tonoscopia. Beleza? Essa é a visão geral sobre as propriedades coligativas. A gente também vai estudar a osmose e a osmoscopia, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Por enquanto, vamos deixar nessas: ebulioscopia, crioscopia, tonoscopia. Certo? Então, ebulioscopia, aumento do ponto de fervura. Crioscopia, diminuição do ponto de congelamento. E tonoscopia, diminuição da pressão de vapor desse líquido. Por que que foi gerado isso daqui? Por causa desse infeliz desse soluto. É ele que atrapalhou a galera inteira aqui. Beleza? Então essa é a visão geral das propriedades. Nas próximas aulas nós vamos tratar especificamente uma por uma e suas desmembramentos aí desse assunto. Então acompanhe as nossas próximas videoaulas.